Quero primeiramente saudar os irmãos aí da igreja Getsemane, o Esmeril, que cada um continue firme, sempre buscando o conhecimento da Palavra de Deus. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler aqui do versículo 7 até o versículo de número 18, onde a palavra do Senhor nos diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom, eu quero, a partir desse texto, trazer uma mensagem sobre a excelência do poder de Deus, que é o que nós encontramos no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E você pode pensar, bom, mas por que falar sobre o poder de Deus, a excelência do poder de Deus? Ocorre que nós vivemos numa época em que as pessoas buscam muito o poder, de várias formas, poder político, e por outro lado muitos crentes buscam outros tipos de poder, que são o poder de curas, o poder de milagres, o poder de prodígios e sinais, e por aí vai, Ou seja, muitos procuram poder. Existe uma luta neste mundo em que nós vivemos em busca do poder. Por outro lado, se nós pensarmos a época em que nós temos vivido esse problema aí da pandemia, essa é uma época em que nós conseguimos sentir na pele o quanto nós não podemos, o quanto nós não temos poder. Pelo contrário, nós sentimos a nossa própria incompetência de todas as formas, vendo tudo isso que está acontecendo, muitas vezes sem nem entender o que está acontecendo. Por isso, falar de poder, e nessa expectativa aqui da excelência do poder de Deus, é falar de algo muito relevante para os nossos dias. E quando Paulo faz essa comparação de tesouros em vasos de barro, o tesouro é o Evangelho, é a palavra de Deus. Se nós somos esses vasos de barro, quando você coloca um tesouro, uma coisa muito preciosa num vaso de barro, esse vaso pode se quebrar. Então nós somos tão frágeis quanto esses vasos de barro. Nós carregamos um verdadeiro tesouro em nós, mas ao mesmo tempo somos frágeis. E todo esse discurso de Paulo, onde ele vai falando de tantas coisas que vinham acontecendo, e ele fala, vai mostrando em pares de frases que
nós estamos abatidos, porém não destruídos, né? E tantas coisas assim. É uma mensagem, portanto, que vem considerar sobre a questão do poder, a excelência do poder de Deus. Paulo vai falar sobre esse poder quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, ele vai dizer que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E na carta que ele escreve aos Romanos, um texto conhecido que é o marco da reforma protestante, né? Romanos 1, ali no versículo 17, né? 16 e 17. Então no 16 ele vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nessa segunda carta, no capítulo 12, no versículo 9, quando ele está falando do problema do espinho na carne, do qual ele ora 3 vezes pedindo a Deus que o liberte, e Deus responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em tudo isso nós podemos compreender melhor sobre o poder de Deus. Agora eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, a questão de que quando nós vivemos na excelência do poder de Deus, então nós somos mais fortes a ponto de não desanimar. Aqui no versículo de número 16 está escrito: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Viver no poder de Deus, na excelência do poder de Deus, é não desanimar. Aí você vai dizer: bom, mas eu tenho passado por tantas coisas, tantos problemas. Quando nós lemos a partir do versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Paulo passou por açoites, apedrejamentos, prisões, acusações indevidas, ele sofreu barbaridades. E depois desse discurso, seria até lógico para nós se ele dissesse: é por isso que eu estou desanimado, mas ele vai dizer no verso 16: por isso não desanimamos. Bom, mas como assim? Como que uma pessoa que passa por tudo isso que nós sabemos que Paulo passou, como que não desanima? É porque ele não está vivendo na sua própria força, é porque ele aprende que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é porque ele aprende a viver na excelência do poder de Deus. E por isso que ele vai dizer aqui que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Então essas tribulações, essas experiências pesadas da vida vão reformando o nosso ser, a nossa mente, e se você está apegado à excelência do poder de Deus, você não vai desanimar. Pode até esbarrar aí, como ele diz aqui, em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Então, viver na excelência do poder de Deus é, primeiramente, não desanimar. Deus tem uma missão muito grande diante de nós e nós não podemos estar desanimados para realizarmos esta missão. Em segundo lugar, além de não desanimar, nós vamos ver que aqueles que vivem segundo a excelência do poder de Deus, vivem a tribulação de forma leve. No verso 17 ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então até mesmo a tribulação que existe, que é uma realidade, mas ela é na nossa vida leve e momentânea, porque a nossa esperança não se resume às coisas dessa terra, porque nós não estamos vivendo segundo esse próprio mundo, nós temos uma esperança
da glória de Deus, da sua vinda, quando Ele vem para resgatar todas as coisas, quando Ele vem para resgatar a nossa própria alma, nos dando assim a sua salvação. Então tudo que se passa aqui é leve e momentâneo. Então isso não é subestimar a dor de ninguém. Quando o apóstolo Paulo fala isso, como eu disse aqui, um homem que foi várias vezes apedrejado, insultado, humilhado, preso, e tantas coisas que ele viveu, mas ele fala, tudo isso é leve e é momentâneo. E é nessa carta aqui também que o apóstolo Paulo vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. Então isso é uma frase também aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios e é algo que nós devemos também considerar, né? A tribulação é real e cada um de nós passamos as nossas próprias tribulações, mas quando nós vivemos na excelência do poder de Deus, a tribulação se torna leve e momentânea, porque nós sabemos que Deus tem um projeto para nós que vai além de tudo isso. É por isso que Tiago escreve a sua carta e nos ensina a que nós devemos ter até como motivo de alegria passar por tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Mas nós queremos ainda destacar mais um ponto aqui. Viver segundo a excelência do poder de Deus nos leva a não desanimar, a ver as tribulações como sendo leves e até momentâneas, como o apóstolo diz, e por fim nos leva a não atentar nas coisas que se veem. É o que está no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É claro que se nós considerarmos aquilo que os nossos olhos enxergam nessa vida, nós podemos ir à loucura, né, com tantas coisas, tantos problemas e a gente vê coisas que duvida, né, e pensa, não imaginei que eu ia ver algo assim na minha vida, né, na minha frente, e tantos problemas das mais diversas áreas da vida. Mas aqui Paulo nos ensina, né, que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Eu tinha até falado que nessa mesma carta, né, no capítulo 5, no versículo 7, que ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O autor do livro aos Hebreus vai trazer no capítulo 11 toda aquela questão dos heróis da fé, né, e dizendo que pela fé tantas pessoas fizeram tantas coisas, e ali ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, de coisas que não se veem. Então assim, Paulo diz que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Muito bem, irmãos da nossa igreja aí do Esmeril. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela fala ao nosso coração até os dias de hoje. E aqui nesse texto nós devemos guardar para a nossa vida e você deve refletir, será que eu estou vivendo segundo a excelência do poder de Deus? Ou será que eu estou tentando conduzir a minha vida no meu próprio poder? O nosso poder é pequeno, é fraco. Não viva tentando resolver as coisas segundo o seu próprio poder, mas viva segundo essa excelência. Talvez você tenha se desanimado muito. Se você se desanima é porque talvez você está firmado em si mesmo, mas esteja firmado naquele que é de um poder excelente, que é Deus. Muitas vezes nós podemos estar sentindo muito as tribulações da vida como muito pesadas, mas procure olhar para aquele que torna tudo isso como leve e momentâneo, que é Deus. E talvez nós estamos atentando muito às coisas que vemos, mas vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém.